E tu também. Todos nós vamos à vida. O Didimo estragou tudo. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Está aqui moscas. Agora não aparece ninguém. Foi não? Ana Paula Venâncio, olá. Boa noite. Márcia Teodoro, Cláudia Figo, boa noite. Está aqui hoje, né? Hugo Silva, boa noite. Joaquim Bastos, boa noite. Estão todos bem? Nem aparece ali o número de pessoas que aqui está. Alzira Santos, boa noite. Eu tenho o cabelo no ar. Fátima Branco, Nélia Ferreira, uma santa noite. Você não tem calor com esse casaco? E aqui não está calor. Tu estás com esse calor todo que vens hoje despido, nu. Não tens vergonha. Conceição Ribeiro, olá, boa noite a todos. Manuel Figueiredo, da Gracieta, olá, boa noite. Santa noite para ti também. Vamos começar as nossas orações pelos papeizinhos. Que é deles? O meu. Ai, dá água. Dá água também para não estar sempre à procura. Hoje temos aqui na nossa sala grande. Pode ser que tenhamos umas grandes visitas, não é? Principalmente para te curar, a ti e a mim. Também preciso ser curado desta vez. Olá, Deta. Estás bem? Cici Santos, boa noite, como estás? Boa noite, filhota. Nélia Capela, boa noite. Olinda, olá, boa noite. O meu coisa não dá para ver quantas pessoas aqui estão. Põe o teu a funcionar. Não dá mesmo. Ó, o teu dá. Não dá.
Comigo vai mais ou menos. E vocês vão como? Ai, engraçado. Isto se estiver numa coisa. Dá para ver, mas se estiver noutra não dá. Eu vou deixar aqui o teu. Só para ver as pessoas. Quantas. E nem não. É só olhar aqui para os sons. Júlia Amália, como está? Boa noite, há tanto tempo. Cândida Inês, olá, boa noite. Boa noite, Graziela Calado. Eu vou começar aqui com a nossa oraçãozinha, depois falo alguma coisa. Conscientes que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Do Espírito de Jesus Cristo e de outros Espíritos de luz, chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza e ela nos conduz à luz da verdade. Verdade que nós temos como baluarte fiel e firmes caminhamos ao encontro da vida, para lá desta vida. Esta é linda, não é? Fez até me dar esta tosse. Sim, sim. É como te acontece a ti. Mais antibiótico. Eu tomei para ver se não piorava. Então vamos lá. Fazes tu agora essa oração. Sim. Vocês têm que chegar mais aqui uns para os outros, porque senão não se ouve nada. Partilhem o direto. Protetor, amigo, ajuda-me, cura-me. Entregue-te as minhas dúvidas e os meus medos, pois eles limitam-me. Leva com eles as minhas preocupações com o amanhã e os meus pesares pelo ontem. Liberta-me agora, pois estou pronto para alguma coisa melhor. Há uma coisa maior e de longe mais maravilhosa do que tudo que algum dia experimentei. Dou-te o meu desejo de ser feliz, a minha fé na promessa de renovação e a minha promessa de desfrutar a bênção da minha vida por amor de mim próprio e de ti. Ofereço a minha vida inteira à tua vontade amorosa, acreditando que tudo por que estou a passar agora acabará em bem no final. Criador, agradeço por este momento, pelo dom da fé e pelo amor que sustenta toda a vida. Amém. Agora faz lá a tua outra. Esta, cá. Muito obrigado, nós estamos gratos, nós queremos ajuda, nós estamos abertos à ajuda de quem nos quer ajudar. Ou saúde, ou prosperidade, ou cura, ou proteção, ou fraternidade, ou afinidade, ou consciência, ou trabalho, ou equilíbrio, ou abundância, ou tranquilidade, ou afetividade, ou amor, ou amizade, ou paz, ou energia, ou positividade, ou evolução, venham a nós. Faz no singular, né? Muito obrigado, eu estou grato, eu quero ajuda, eu estou aberto à ajuda, quem me quer ajudar. Ou saúde, ou prosperidade, ou cura, ou proteção, ou fraternidade, ou afinidade, ou consciência, ou trabalho, ou equilíbrio, ou abundância, ou tranquilidade, ou afetividade, ou amor, ou amizade, ou paz, ou energia, ou positividade, ou evolução, venham a mim. Isilda Santos, boa noite. Agora faz tu a primeira. Não, essa. E o Paulo faz a mais pequena. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis
e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o nosso espírito esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande fogo, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz faça em nosso espírito e tenhamos consciência dos nossos erros a fim de repará-los, evitar o mal e praticar o bem. Coitadito do nosso coisa que ainda está dentro. Já nos assim há mais de 8 dias. Já? Hã? Márcia Machado, boa noite. Teresa Neto, Isilda Santos, Manuel Murta, estamos cá. O Manuel Murta diz que estamos cá, mas eu não sei quem é. Mas pronto, estamos cá, nós estamos lá. Boa noite, amiga Florinda. Estamos todos, não estamos? Então vá. Maria de Souza. Agradecemos ao infinito. Agradecemos a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as crianças, a coragem que têm de vir a este planeta cumprir as suas missões, ultrapassar os seus obstáculos e encontrar a sua felicidade e o seu equilíbrio e a sua própria evolução. Agradecemos à própria terra, à água, agradecemos ao fogo, agradecemos ao ar e agradecemos a toda a vibração, a todo o éter. Agradecemos aos caminhos da própria vida e agradecemos que os homens se entendam uns com os outros e que reparem nas crianças que estão sofrendo pelas atitudes que não são muito assertivas dos próprios homens. Agradecemos que os países que estão em aflição e desequilíbrio sejam consertados. Agradecemos aos nossos amigos espirituais para que visitem todos os hospitais terrenos, casas de saúde, lares, lugares onde estejam crianças e onde estejam pessoas maduras, idosas, e onde estejam aqueles que estão muito doentes e que esses lugares sejam abençoados pelo amor mais puro de todo o amor. Desde já o nosso agradecimento por essa participação ativa da espiritualidade no eu superior de cada um de nós, na nossa capacidade de agirmos. Os deuses, o céu e o inferno estão dentro de nós, por isso cabe-nos a nós fazermos as coisas mais corretas, mais adequadas à nossa própria evolução. Cabe-nos essa responsabilidade, que saibamos sentir essa responsabilidade atempadamente para não cairmos no rio negro da própria vida e para que saibamos passear pela grande floresta da vida e aí encontrarmos aquilo que é necessário para a nossa saúde, para o trabalho, para o convívio uns com os outros, encontrarmos o que é necessário para deixarmos de sobreviver a vida e para vivermos a vida, mesmo com esse rio negro ao nosso lado. Que nós saibamos, quando temos de atravessar esse rio negro, nos proteger, nos amparar e estarmos ligados à grande espiritualidade, à espiritualidade superior, à nossa própria espiritualidade. Que os países sejam visitados pelas energias mais puras de todo o amor. Que os homens e mulheres e crianças desses países sejam abençoados de alguma forma, para que sintam uma maior força, para que sintam dignidade e motivação e para que lutem e triunfem
na misericórdia do ser humano, na humanidade e, sobretudo, na fraternidade material e espiritual, que encontrem os alimentos que são necessários à sobrevivência e que encontrem outros países amigos que os possam auxiliar e que os possam ensinar a libertar-se daquela agrura que eles vivem neste momento. Nós também agradecemos a todos os homens do mundo que têm poder para que eles sejam levados a lugares espirituais muito próprios, onde se possa conversar com eles para que eles tragam atitudes mais assertivas e menos egoístas para que o mundo avance e para que o mundo seja não só um lugar de expiação, não só uma escola, mas também um lugar de felicidade. Agradecemos também àqueles que manipulam uns e outros, mas ao mesmo tempo a nossa gratidão vai para o espaço certo onde eles se devem encontrar e onde se deve conversar com eles de modo a que mudem a sua forma de ser e de modo a que possam lançar pequenas sementes que possam se tornar essas sementes em árvores que dão fruto, e para que eles também possam saber se meter no lugar dos outros, tendo consciência que aquilo que semeiam é aquilo que colhem, mais tarde ou mais cedo, demore o tempo que demorar, mas todos acabam por colher aquilo que semeiam. Então, que façam todos uma boa sementeira, que tenham consciência dessa sementeira e que não se incomodem de fazer essa sementeira, pois há 3 coisas na vida, materiais e espirituais, que ninguém pode esconder por muito tempo. É o sol, a lua e a verdade. A verdade, mais tarde, mais cedo, vem sempre ao de cima. O sol pode se esconder por causa das nuvens e das intempéries, mas vem sempre a brilhar. A lua também se pode esconder. 1, 2 noites, meia dúzia de noites, mas acaba por aparecer e brilhar para a Terra. A conjunção dos planetas seja uma força energética tão grande que possam atribuir à própria Terra um andamento menos acelerado, um andamento mais equilibrado. Que todos aqueles que vieram para, no seu caminho, terem experiências agradáveis, possam sempre ser acompanhados pela luz, pelos amigos espirituais e, de alguma forma, pela energia e pela vibração, pelo éter, para que se possam realmente sentir fortes e para que possam ter intuitivamente a noção exata daquilo que devem fazer, por onde devem percorrer o seu caminho, para assim haver mais momentos de felicidade na vida de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Que a fé dos homens seja uma fé em si própria e depois uma fé abundante e abrangente, que possa auxiliar todos os seres vivos, respeitar todos os seres inanimados, todos os reinos que existem na própria Terra, nunca esquecendo a sua própria espiritualidade. E que aqueles que espalham a palavra possam espalhar a palavra assertiva, possam espalhar uma palavra que construa e que traga algo de útil e acrescente algo de valioso à vida de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Que essa fé, muitas vezes, em muitas coisas, seja uma fé forte,
mas que essa mesma fé não seja toldada pelo egoísmo, pela manipulação e pelo fanatismo, mas possa ser uma fé de emoções positivas, de emoções equilibradas, de emoções que ajudarão a cada um de nós a ter situações agradáveis e de grande equilíbrio. Que todos nós possamos mergulhar enquanto dormimos nas alas da espiritualidade, que a nossa aura possa ser tocada, o nosso corpo, as nossas células, as nossas moléculas, os nossos átomos, possa tudo ser tocado para um equilíbrio maior de cada um de nós e para que nós tenhamos a força necessária e suficiente para, na verdade, conseguirmos atingir o nosso processo, atingi-lo de tal forma que a conclusão do processo seja a evolução em todos os sentidos desses irmãos, dessas irmãs e de todos os que habitam o planeta Terra. De alguma forma, as palavras que conseguem destruir possam ser suavizadas através do Sol, da Lua, através da própria vibração da própria Terra. Essas palavras não tenham tantos efeitos negativos em qualquer homem, em qualquer mulher e em qualquer criança. E os homens e as mulheres têm o dever de educar, de esclarecer e de transmitir o conhecimento, sejam levadas a lugares espirituais onde possam ser esclarecidos e orientados para que aqui no nível da Terra possam dar as informações corretas, possam ter uma atitude assertiva e possam de alguma forma dar o conhecimento necessário para a evolução de cada um, sem haver elitismo e sem haver falsa modéstia. Que todos possam se responsabilizar pelo seu trabalho, a sua consciência possa falar para eles e conversar com eles quando o seu trabalho não está a ser executado adequadamente e em prol de toda a humanidade. Sejam quem for, que todos eles sejam envolvidos pelas orações e pelo movimento da espiritualidade, de modo a que se acalme um pouco mais o mundo nas situações que atualmente está a passar. Façamos todos uma energia forte, saibamos todos dar as mãos para acalmar a tempestade nebulosa que passa pelo mundo, provocada pelos pensamentos, pelas ações e pelas palavras dos homens e das mulheres que estão um pouco inconscientes daquilo que estão plantando e daquilo que vão colher. Que a compaixão faça parte de cada um de nós, que a humildade e a bondade sejam uma estrela guia para cada um de nós. Não importa como será a nossa vida dita pelos outros, mas importa como será a nossa vida dita por nós próprios. Que todos os amigos espirituais visitem enquanto dormem todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças, lhes possam efetuar a energização positiva e a energização necessária para no despertar de cada dia, cada um possa ter mais força, mais coragem, mais determinação para atingir o seu objetivo e para ter maiores momentos de felicidade. A nossa mais sincera gratidão para com tudo e para com todos,
a nossa mais sincera gratidão para com o mundo e o universo, a nossa mais sincera gratidão para com os elementos da natureza, a nossa mais sincera gratidão para com a humanidade inteira e para com todos os continentes e todos os países onde houver um ser vivo que a força da espiritualidade possa estar e possa envolver esse ser vivo para seu próprio esclarecimento. Queres contar alguma história, diria-me? Não te apetece? Pois pensa, eu vou-te contar uma história. Agora vamos para a parte. Já fizemos as nossas oraçõezinhas todas, não já? Agora vamos para a parte da conversa. Vamos estar aqui um bocadinho a conversar com vocês. Façam vocês as perguntas. Eu não sei bem a história, mas sei a mais ou menos. Eu vou-te contar uma história que foi verdade. E tu dás a tua opinião que eu quero ver qual é, está bem? Primeiro as tuas melhoras, também podes me desejar as minhas melhoras. Também acho. Também podes desejar as minhas melhoras e as tuas melhoras, sim. E as melhoras de vocês todos. Está bem? Que é o que eu desejo e por isso é que fazemos estas orações e reflexões. Bem, houve um padre, tu que és todo católico, eu também sou católico, mas tu és mais, porque tens mais tempo, eu tenho menos tempo, porque tenho a doutrina da espiritualidade para ajudar uns aos outros. Então, o que acontece é, um padre, pároco, é pároco que se diz. Portanto, um padre foi visitar o colega dele ao outro canto da cidade, nos Estados Unidos da América. Quando foi visitar, teve que atravessar uma ponte e ao atravessar essa ponte teve um acidente tão grande de automóvel que parecia que o homem morreu. Pelo menos foi tirado lá do automóvel, estava em estado de coma, estava todo estragado, todo partidinho, coitadinho. E foi levado para o hospital, mas ainda respirava e fizeram-lhe tudo assistir, portanto lá teve. Ele teve 2 meses em estado de coma. Então, diz ele, depois de ter vindo de estado de coma, que os médicos não estavam nada à espera que ele acordasse, que se encontrou com Jesus Cristo e que Jesus disse-lhe assim: meu caríssimo irmão, meu cérebro, tu não cumpriste nada da missão que levavas para cumprir. Tentaste agradar a toda a gente menos a mim. Por isso te vou condenar ao inferno eterno. O padre, coitado, retirou-se, não é? Ele não viu Jesus, ele só viu. É assim que é a história. O padre retirou-se e começou a pensar naquilo e viu que Jesus tinha razão. Mas veio assim uma espécie de arrependimento, uma coisa a dizer assim, mas se eu tivesse a oportunidade realmente tinha que fazer tudo diferente, tinha recomeçado. Nisto ouviu uma voz de mulher, que era de Nossa Senhora, que ele não ouviu também, que estava a conversar com Jesus. Nossa Senhora disse-lhe assim: meu filho, vá, vamos lhe dar outra oportunidade. Porque se lhe demos outra oportunidade, ele até pode mudar as coisas. E Jesus disse assim: mas ele não cumpriu as regras que ele se propôs a cumprir, e ele não fez nada para me servir, fez tudo para servir e de acordo com a vontade dos outros homens. Ele esqueceu-se de qual era a sua missão.
Por isso, o inferno eterno está bem. Maria disse assim, mas damos-lhe outra oportunidade. Olha, fazemos assim. E quando ela disse, fazemos assim, Jesus disse, tu és a mãe, resolve tu o problema. A minha ordem está dada. Agora tu resolve o problema. Então Maria vira-se para Jesus, vira-se, supostamente, porque ele não via. E disse assim, olha, fazemos o seguinte, damos-lhe outra oportunidade e depois, se ele não cumprir com as coisas, se ele não cumprir, então seguimos a sentença que tu destes, que é o inferno eterno. Nesse momento, o homem vem a si, no hospital, o que não era esperado, e o seu corpo todo começa-se a consertar. Portanto, foi considerado um milagre, que era o padre. Então, ele não esqueceu isso. Então, o que é que ele fez? Começou a mudar o rumo das coisas dele. Começou a fazer tudo para, em nome de Jesus, agradar a Jesus, e tratando muito bem os homens, não como eles gostariam, como ele fez, mas tratando-os bem de outra forma, já com Jesus na sua alma e no seu, na sua essência. Então, ele começou também a contar esta história para que as pessoas se convertessem, para que as pessoas tivessem atenção e isso assim. Mais tarde, o padre foi envelhecendo e ele retirou-se para um convento e ficou só em oração, porque já não podia estar no público, não é? Nem a fazer as missas, retirou-se para um convento e foi para a clausura em oração. Agora pergunta-te. Primeiro, o que é que achas dessa história? Isto foi verdade. Eu é que estou-lhe a chamar a história. Parece uma história. Parece uma história. Parece uma história. A questão é, falou ele com Jesus, mesmo não vendo Jesus, ou não falou? Ouviu ele Maria ou não ouviu? As palavras que foram ditas foram de Jesus e de Maria, sim ou não? O que é que tu achas, como católico que és? Eu também sou católico. Não sei. Não sabes. Não sei. Então vou-te só fazer esta Parece. pergunta. Achas que Jesus, imagina Jesus, não é? A existência dele, da existência dele cá na Terra, achas que ele alguma vez era capaz de condenar alguém? Ora, aí está, por isso é que a Igreja neste momento, pelo contrário, até aceitar como o Papa diz, todos. Portanto, neste momento, até pelo contrário, ele até devia era de fazer o contrário, que era fazer o caminho disso. Sim. Abrir a porta, sim. Sim. Mas achas que Jesus, quando habitou na Terra, condenou alguém ao inferno perpétuo? Nem a Satanás. Pois, pelo menos do que se ouve, não. Está escrito, pronto. É pelo contrário, E as ele ia pessoas? sempre atrás dos pobres, dos que eram pecadores, ele E queria perdoava. e perdoava esses, tal e qual. Ou seja, a forma como você estava a dizer que Jesus Cristo estava a Olha que fazer... Jesus não vem nada à Terra, Mário. Isto aconteceu tudo num campo espiritual. Não estejam com essas coisas. Até porque quando você estava a contar as histórias, eu sobre essa parte de Jesus, eu estava achando, não me parece ser o que Jesus ensina, ou seja, o que... E nem o que Maria poderia dizer, Tal e qual. supostamente aquela Maria que nós vimos, mãe de Jesus. Não é as Maria nossas sim senhoras estava a que- dar mais uma hipótese ao filho. Ok. Não estava a dar nenhuma hipótese ao filho. Estava a dar uma hipótese ao filho dela, ao outro filho, Sim, que era sim, padre. sim. Mas como o filho primogênito é que conta, supostamente, não é? Sim, Jesus é o filho primogênito de Deus, Sim. não é? Então, Jesus ficou a governar o mundo, então Maria também ficou, porque ambos foram humanos. Mas tu achas que, no seu sentido humano, que alguma vez Jesus Não, condenaria isso não alguém? encaixava bem. Isso não parecia... Por isso que eu disse, parecia uma história, não parecia bem... Não, isto aconteceu verdade. Pronto. E para o homem foi verdade e acabou-se. Então o que é que aconteceu? Nem foi Jesus, nem Maria, por isso é que ele não os viu, porque não lá estavam. Foi
os princípios em que ele acreditava lhes foram impostos que falaram. E isso só poderia acontecer nas nossas conversas. Lá está, Jesus perdoa tudo, e é verdade. Ou seja, o amor perdoa tudo. Pronto. Compreende, perdoa, não pune, mas aquilo que semeares é aquilo que colhes. O que lhe deu a ele foi, quando ele esteve em estado de coma, ele encontrou-se com ele próprio e com as suas próprias crenças. E ao encontrar-se com ele próprio, portanto, aquilo que ele aprendeu até ser padre, espalhava às pessoas do céu, do inferno e das palavras de Deus do Antigo Testamento, aquilo veio-lhe à sua essência. Então, o que aconteceu foi a essência dele que fala, ou que discute com ele, para ver se ele pode ter ou não ter uma oportunidade. Mas repara, quando ele chega à Terra, ou quando ele vem acorda, e ele depois começa a propagar ao povo esta vivência que ele teve, achas que está correto? Então, se ele acha que é o correto e o bem que deve ser feito dessa forma, eu acho que se calhar sim. Tu já viste o que é dizer ao povo que Jesus condenou alguém ao inferno Ok, eterno? com esse tipo de linguagem, sim. Ok, não, isso não, porque isso está A manipular. Tal e qual. Está Ok, a dar uma má ideia das pessoas. Sim, Está a sim. fazer com que as pessoas não sejam livres e responsáveis dos seus atos. Ok. E está a transmitir uma má imagem de Jesus Tal e e de qual. Maria, Que não é isso que... que não é Sim, essa sim. a Ok, imagem ok. que se deve transmitir. Tal e qual. Então, muita gente o seguiu naquela altura, muita gente se evangelizou, mas foi através de um determinado medo, de uma determinada manipulação. Isso não se deve fazer. Com medo que Deus os mandasse para o inferno? Eterno. Já viste o que é ir para o inferno eternamente? Mas há uma palavra que tu não podes esquecer. Os deuses, o céu e o inferno estão dentro de nós. A partir desta palavra, que é real, não é discutível, porque as palavras mais assertivas que alguma vez já ouvi. Repara, se estão dentro de nós, elas atuam no nosso interior. Quem somos nós para irmos espalhar, não termos a compreensão, a compaixão e o amor, e espalharmos essas palavras pelas pessoas? Nós estamos a ser negativos. Estamos a ser maus. Nós já não estamos a ser bom. Não estamos a ser boas pessoas, nós estamos a manipular as outras pessoas, que é o que muita gente faz em muitas religiões, e muitos evangélicos, e muitas coisas que fazem. É pelo medo. Sim, sim. Isso é assertivo? Isso vai educar as pessoas? Isso não. Porquê que os alás têm aquela coisa de serem tão fanáticos, que conseguem matar-se a si próprios para matar meia dúzia ou uma dúzia de pessoas ou um centro comercial? Pelo um fanatismo que lhes foi dado pelos outros homens. Quem é que é responsável? Será que eles são responsáveis? Ou serão os outros homens que lhes incutem isso que serão responsáveis? Outro dia vi um filme, era um filme. Não podemos esquecer que um filme é um filme. Mas tu sabes que quem escreve os argumentos dos filmes tem conhecimentos. Pronto. Então, há um pouco de verdade em cada filme que tu possas ver. Há coisas Sim, que porque eles acontecem. vão ver informação a casos reais. ou Pronto, casos que exato. aconteceram. Então, outro dia, num filme que eu estava a ver, achei graça. Porque compreendeu-se perfeitamente como é que os alás, os fanáticos dos ISIS, daqueles que propagam a guerra do Alá na Arábia. Então, o que é que eles fizeram? Aquele que era mais fraco e mais frágil, puseram-lhe uma bomba e disseram que ele tinha que fazer um sacrifício muito grande, que era para poderem entrar num sítio, para poderem levar um homem que ia pôr uma bomba. Claro que isto era num filme. Mas quantas vezes isto acontece em realidade? Sim, sim, sim. Eles apanham as pessoas sob fragilidade e sob fraqueza e se calhar é nesses que eles atacam, não é? Claro. E é por isso que eu às vezes... Pois, mas às vezes não é uma questão... Maria Machado, às vezes não é uma questão das pessoas acreditar. As pessoas estão tão frágeis
que nem sequer têm raciocínio para pensar a gravidade daquela questão. Elas são levadas, é aí que se chama manipulação pelos outros, que, ao ver lá se os outros se oferecem. Uma coisa que eu achei engraçada eram 10. E só foram buscar aquele, a dizer, tu foste o escolhido, tu vais fazer a coisa, lá vai-te dar muitas coisas, vais ter muitas vezes. Nenhum deles, ele se tivesse aquela força, dizia assim, então vai tu. E ele deixou que pusessem o colete e disse assim, e explodiu. Ele explodiu, matou ele e matou os outros. Como já aconteceu na América. Sim. Mas são pessoas mais frágeis que são usadas pelas outras. Agora eu pergunto, será que a responsabilidade dessa pessoa que faz é mesmo a responsabilidade autêntica ou será a responsabilidade dos outros? Sim. Foi quem o manipulou e quem o levou a fazer isso. Por isso é que eu às vezes digo que as coisas não são boas assim. Vou aqui ler um bocadinho de alguma coisa. Boa noite, Isabel Moreno. Jesus perdoa. E perdoa mal de nós. Jesus é misericórdia e compaixão. Será então sua consciência. E não é o que a Igreja hoje faz de Deus um castigador e daí o pagamento de promessas com o sofrimento e afins, irmão. Não, porque isso já são as pessoas que num ato de desespero prometem coisas que não deviam prometer. Mas isso já está estudado há muito tempo que as pessoas são assim. Quando estão no ar de desespero, elas prometem coisas absurdas, como por exemplo ir a pé daqui lá acima ao norte, ou ao centro, ou ao sul, andar de joelhos, assim. Isso não está programado, porque nós não nos é permitido, até pela lei material, quanto mais pela lei espiritual, não nos é permitido, de alguma forma, causar qualquer tipo de dano ao nosso corpo. Não te esqueças disso. E isso tem um índice católico, tem um índice material das próprias leis da Terra e tem um índice moral. Ninguém deve fazer nada, tanto que as pessoas que suicidam, se sobreviverem, têm que ir a tribunal, sabias? É? Porque quiseram pôr termo à vida, não conseguiram. Elas têm que ir a tribunal, porque isso é um crime tu pôr termo à tua vida. Na Terra. Sim. Portanto, estamos a discutir coisas da Terra. Ai, credo. É assim, as pessoas quando geralmente morrem, por isso é que aconteceu isso ao tal padre, por isso é que foi verdade, o que é que vai aparecer às pessoas? O que é que tu julgas que vai aparecer às pessoas? Estou a falar para todos, não é? Mas tenho aqui esta à minha frente. O que é que tu julgas que vai acontecer às pessoas? Sinceramente, uma pessoa desencarna, morre, o que é que tu achas que acontece? Desculpe, agora... Por exemplo, quando a irmã Lúcia morreu, Sim. o que é que parece a ti que logo ela encontrou? Quando ela morreu, quem é que ela encontrou? Nossa Senhora. Okay. Supostamente ela encontrou Sim, Nossa sim. Senhora. Quando tu morreres, quem vais encontrar? Vais encontrar as pessoas que mais amavas. É. Se tu acreditas em Deus e em Jesus Cristo de uma forma humana, ela vai-te aparecer de uma forma humana. É engraçado. Até um período de tempo relativo, pequenito, vai aparecer até te dar a conhecer que, pronto, que tu já não pertences mais àquele corpo, tu tens uma vida para caminhar, tens que ir fazer, tens que ir analisar a tua vida que passaste aqui na Terra, tens que ver as coisas que consertaste, as coisas que foram acrescentadas à tua própria evolução e depois tens que tomar uma atitude. Ou segues um novo caminho, uma nova experiência, ou segues para um patamar mais evoluído, ou segues para um patamar
de acordo com a tua própria evolução. É assim que acontece quando as pessoas morrem. Não sabia? Por exemplo, mesmo imagina que uma pessoa gosta muito da mãe ou do pai. A mãe podia ter morrido há 50 anos. Quando essa pessoa morrer, o que lhe vai aparecer é alguém, algo espiritual, que vai fazer-se passar pela mãe e pelo pai. Até haver ali um consenso em que a pessoa tem mesmo consciência que já não está viva, que já morreu, já é espírito. Mas vai-se fazer passar ou é a mesma mãe e o pai? Não, faz passar. É sempre gravado. É. Sabes que os seres espirituais podem vestir uma roupagem. Percebes? Então é-lhes permitido, assim, parece que tu morrias, tu morrias daquela ideia que o teu pai estava lá no céu, no canto e mais não sei o que, isso assim. Quem é que te ia aparecer? Meu pai. O teu pai. Mas depois tu ias perceber que não era o teu pai, porque o teu pai já nasceu, já ias perceber que ele estava cá. Percebeste? Eu estou a falar para todos, mas faz conta que estou só a falar para... É verdade, quem acredita no que não vê ou que não sente ou que não sabe se é verdade é muito triste. Por exemplo, se vier um Papa dizer que eu tenho que matar alguém, não é? Eu tenho que ter consciência se é isso que eu tenho que fazer ou não. Tenho que ter mesmo consciência. E nos sítios que vocês vão, nas igrejas que vocês frequentam, vocês têm que ter consciência quando as pessoas começam a dizer, por exemplo, não vamos muito longe. O que é que tu achas, por exemplo, de uma igreja como o Jeová? O Jeová tem aquela coisa do sangue, isso assim. Tudo o que possa levar as pessoas à morte ou ao sofrimento não devia ser permitido. Sim. Percebes? Isso não faz sentido. Pois a questão é que eles, a mim, por exemplo, eu acho que há uma coisa que é, acho que é triste, é que eles depois trespassam isso para os filhos, ou seja, os filhos... Sim, por exemplo, tudo o que uma igreja, o Jeová não é uma religião, são evangelistas. Nós temos que dividir as religiões dos evangelistas, sabias? O Jeová é evangelista. Por exemplo, a América é mais evangelista do que das religiões católicos, do que outras religiões. São mais os evangelistas e geralmente isso acontece nas igrejas evangelistas. São evangelistas porquê? Porque transmitem o evangelho. Pronto, mas à sua forma. Agora, quando uma religião impõe a castração dos ideais de um homem ou de uma mulher, essa religião não presta. Mas os evangelistas, que têm essa tendência de fazer isso, também acabam por não prestar e as pessoas têm que ter uma meia consciência. Porque tu sabes que o sangue, o nosso sangue, é a fonte da nossa vida. Se nós não tivermos sangue, nós morremos. O coração tanto faz bater como não bater, a respiração tanto... Não temos sangue. E numa urgência, alguém que chega lá que precisa levar sangue, imagina que não há disponível o substituto do sangue, porque hoje já tem isso por causa dessas supostas liberdades religiosas, porque uma liberdade religiosa não dá aos evangelistas, nem aos católicos, nem aos alás, nem a ninguém, não pode dar a liberdade religiosa do país, não pode dar, sendo o país ateu, não pode dar, de maneira nenhuma, crédito a uma religião que seja fanática, Põe em causa a vida de uma pessoa. E que põe em causa os valores principais da humanidade e os valores principais dos direitos humanos. Percebes? Porque tu tens que ver uma coisa. Tu vives na Terra. Enquanto vives na Terra, tens de ter respeito pelas leis da Terra. Nunca esquecendo as leis espirituais. Sejas católico, sejas do Alá, sejas do Jeová, sejas dos Mórmonos, seja do que for. Mas não quer dizer que eles estejam certos. Eles estão certos para belo prazer deles.
Tanto que há muitas igrejas evangelistas que são muito ricas. Tu sabes que nas igrejas evangelistas os pastores podem casar e ter filhos. Percebes? Só há algumas religiões que não o permitem. Por exemplo, a religião que sai do catolicismo, a religião que sai do catolicismo, essa, os ortodoxos, por exemplo, eles também se casam, têm filhos, mas vão seguindo os ensinamentos de outra forma do catolicismo, porque eles achavam, eles foram para os ortodoxos, é uma veia do cristianismo que não aceitou o facto dos padres se casaram, de haver o celibato. Porque muita gente não sabe, mas a verdade, a verdade é esta. Acho que também não pode, Márcia, mesmo se não for de família de sangue, acho que não pode. Vais ver os teus pais queridos, mas de outra forma. Portanto, por exemplo, a igreja da Inglaterra não é igual à igreja dos outros, é presbiteriana, se estou a dizer bem, não é? Porquê que é? Porque houve um rei que queria se divorciar, o Papa não autorizou. Então ele disse assim, é? Tudo bem, então a partir de hoje não precisamos de Papa. Eu sou o Papa da minha igreja. O rei é que é. E o rei é o Papa da igreja dela. Portanto, foi uma questão, vamos lá, de desentendimento entre um Papa e um rei daquela terra. Por isso é que a Inglaterra do Norte era católica e a Inglaterra do Sul não era católica. E os que eu estava a falar, os ortodoxos, foi também isso. Queres o Papa? Tanto que houve dois Papas, havia um em Itália e um em Paris, na época de Lutero. E ele é que fez a outra raiz do catolicismo, foi o luterismo, vamos lá. Ele fez isso, não é? E ela e os ortodoxos também foi assim que eles nasceram. E muitos evangélicos, como a Igreja do Reino de Deus nasceu, foi assim. O homenzito, como a Igreja Católica não lhe dava poder e ele andava à procura de poder, ele arranjou forma de poder. Começou a estudar a Bíblia, defendeu da Bíblia aquilo que lhe parecia que era melhor para ele e avançou pelo mundo inteiro. Percebes? E é isso que acontece e é isso que as pessoas devem ter uma maior consciência para não acontecer. Estás a perceber? Isso é a mesma coisa que nós sabemos da reencarnação, da lei da causa e do efeito, diz assim agora. Imagina o que era estarmos a impor essas coisas aos outros. Nós só temos que dizer, existe a lei da causa e efeito, aqui na Terra existe a lei da causa e do efeito. Tu vais acender uma lâmpada, como é que acendes a lâmpada? É através de um interruptor, que liga aos fios e dá luz. Qual é a causa? É tu teres que mexer no interruptor e dar. Qual é o efeito? É tu teres luz na lâmpada. Dá para perceber? Entendeste? Sim, sim. Portanto, a lei da causa e do efeito existe mesmo. E aquilo que nós semeamos, sem sombra de dúvida, escolhemos. Quer queiramos, quer não. Nós acabamos por escolher. Manda uma mensagem que já lhe estás a perceber? E a grande questão é que as pessoas às vezes não... Parece que não têm o livre-arbítrio para escolher. Como, por exemplo, um povo ser massacrado por um homem ou meia dúzia de homens que fazem parte dos governos. O povo é massacrado porque quer. Porque o povo é em maior número. Agora, se durante dezenas de anos, não é? Não é séculos, mas durante aí, num século, tu incutiste sempre daquele país aquilo, houve pessoas que nasceram e tu incutiste, elas não conhecem outra realidade, a não ser aquela. Percebes?
Então é aí aquele- a grande força do poder das pessoas. Mas nós temos mais poder do que qualquer pessoa de poder. Nós todos juntos temos mais poder do que o próprio governo. Nós só temos que agarrar no nosso poder em conjunto. E quando as coisas não agradam, seja em que país for, as pessoas são vitoriosas, porque eles não podem matar todas as pessoas. Pode morrer muita gente dessas lutas, mas não pode matar todas as pessoas, porque senão eles ficam cá sozinhos. Sim. É fácil até, nós se quisermos, tiramos o poder, a humanidade tira o poder a um país. É as pessoas desse país não consumirem nada desse país. Os outros países que podem ajudar essas pessoas. Elas dizem não, automaticamente quem as governa através de mão de ferro acaba por não ter poder nenhum. Não dão importância. As pessoas têm que aprender a não dar importância àquilo que não tem importância. Porque quanto mais tu falares de um partido, quanto mais tu falares de uma organização partidária, quanto mais tu falares de um que fez mal, de um que disse isto, tu estás a alimentar a sua própria força. Tu não podes alimentar a força. Aqui é que está o segredo da nossa força. É nós não alimentarmos, unirmos todos e dizer não. Nós queremos assim porque é melhor para nós. É melhor para todos. Não queremos assim. Se ninguém for comprar nada ao continente, o continente é obrigado a baixar os preços, não tem que fechar. Eu digo o continente, não estou a dizer mal do continente. É um exemplo que eu posso dar assim rapidamente, não é? Não pensar. Portanto, se tu não comprares nenhum carro, por mais carros, os carros têm que baixar e as pessoas têm que fazer um pequeno. Nós temos que lembrar que já vivemos. Tu não sei se viveste essa época. Mas já vivemos duas épocas. Uma época que não tínhamos nada, nem tínhamos internet, nem coisa. Vivemos também em casas que não havia água, luz. E, portanto, tivemos essas dificuldades. Depois passámos a ter tudo. E nós temos que nos lembrar como vivíamos nesse tempo. Nós conseguimos viver tanto que chegámos a este tempo. Então, o que é que nós perdemos pelo caminho? Toda a gente fala em liberdade. Mas, na verdade, houve sempre liberdade mental. Liberdade de se pensar. Liberdade de se não ligar a determinadas coisas que estavam a passar no país. Então essas pessoas foram muito mais felizes e não tiveram problemas com ninguém. Agora, aquelas que quiseram impor também as suas ideias, que foram à conquista do poder e que foram no contraditório, essas pessoas sofreram horrores. Se uma pessoa te pede para tu não incomodares, o melhor que tens a fazer é não incomodar. Mas não incomodas em nada. A partir daí vence a pessoa. Isso faz-me lembrar, uma vez nos Estados Unidos, aqui há uns anos atrás, sabes que houve um homem e uma mulher que agarraram numa bomba e foram para uma escola primária. E fizeram um círculo e disseram às crianças que ninguém podia entrar naquele círculo, senão eles rebentavam a bomba e todos morriam. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que os professores e todos se uniram e começaram a ver como ajudar. Ou seja, não, embora a polícia estivesse fora, fosse chamada e tudo, eles, ali todos dentro, fizeram apenas o que eu disse. Vocês querem ficar nesse círculo? Pois é nesse círculo que vão ficar. E aí até houve uma grande ajuda espiritual, pois as crianças vieram dizer que os avós, que as pessoas que já tinham morrido, que eles nem conheciam de lado nenhum, que os vieram ajudar, porque depois abriu-se lá um buraco e eles foram todos pelo buraco e tudo. Até o xerife daquela terra depois ficou admirado que o próprio filho contou e ele disse, não é possível porque tu não conheceste este nosso familiar. Depois mostrou-lhe fotografias e os outros pais também foi assim que foram. Então o que é que aconteceu? Eles evitaram o seu próprio destino. Como eles não tiveram a credibilidade das crianças, as crianças não lhe deram crédito, tentaram era safar-se daquela situação. Eles querem ficar ali naquele círculo, com aquela bomba, eles ficam. Resultado, a bomba arrebentou naquela sala e só matou eles dois, não matou mais ninguém. Estás a ver? Portanto, nós temos é que ser inteligentes e utilizarmos a nossa inteligência para determinadas coisas funcionarem.
Porque se nós estamos sempre a dizer mal uns dos outros, ah, tu não sabes nada. Cada pessoa, mesmo a mais ignorante e com falta de conhecimento, sabe alguma coisa. Nem que seja saber espetar a enxada na terra e levantar a terra. O coveiro pode ser a pessoa mais ignorante, mas ele sabe abrir uma cova para enterrar um morto. E isso tem valor, quer tu queiras, quer não. É necessário, porque senão os mortos ficávamos todos cá em cima e os nossos familiares estavam todos a apodrecer e nós a cheirávamos mal. Não pode. Não pode. Não. Já estamos aqui há tempo suficiente, já fizemos a nossa oração, foi só aqui fazer Eita, passámos 1 hora. Bem, o meu desejo para todos é que todos sejam envolvidos nessa energia maravilhosa que é a energia do amor. O meu abraço fraterno para todos vós e que vós conseguiste, de alguma forma, os vossos objetivos sem magoar e nem machucar ninguém e sem ter muitas dúvidas de conseguir. Há um tempo para tudo. Há um tempo para nascer, há um tempo para viver, há um tempo para orar, há um tempo para brincar, há um tempo para voar a nossa mente e há um tempo em que nós ficamos prisioneiros do que está acontecendo à nossa volta. Mas há um tempo para nos libertarmos e há um tempo para morrer. Há que sabermos, lembrarmos disso tudo e assim conseguimos orientar nossa vida. Bem-aja a todos, umas santas boas noites até para a semana, tá bom? Beijinhos a todos, abraço a todos. Não se esqueçam de assim. Gosto muito de vocês, eu digo. Gosto muito de vocês, vá. Ponham cada um de vocês aí um coraçãozito. Não é aquele coração do lado, é um coração mesmo para ficar o vosso nome por cima. Isso. Como o Hugo Silva fez. Vá, ponham lá todos. Foram-se a dormir. Iris Ferreira, Hugo Silva. Marcia Machado, Nélia Capela, Graziela Calada, Elisa Domingos, Iris Ferreira, Sónia Souza, Carla Moio, Maria de Souza, Márcia Alzira Santos, João Batista, Diolinda Gonçalves, Paula Marcelina, Ana Queiroz de Souza, Wanda Jerónimo, Joaquim Bastos, Lourdes Queiroz, Conceição Ribeiro, Cici Santos, Cláudia Figo, Fátima Branco, para todos vós, nos vossos lares, onde vós dormis, que o anjo da paz vos visite e que o vosso próprio anjo vos trate, vos ilumine e vos intua, para que vós possais ter consciência daquilo que devereis fazer e para que vós, que estáis a passar por determinadas privações, podeis libertar-vos o mais depressa possível delas. A minha oração, o meu ser está com cada um de vós, os nossos amigos espirituais também, e no momento certo tudo vai acontecer. Bem-aja a todos, umas santas boas noites, até para a semana.